O nosso sistema solar contém um planeta azul onde vivemos, a Terra. É o terceiro planeta a contar do Sol. Quando no espaço os astronautas olharam pela primeira vez para a Terra, verificaram quão frágil e pequeno parece o nosso planeta na vastidão do espaço. Claramente, o estudo da Terra e da sua atmosfera revela-se de importância primordial. Vejamos agora excertos de um filme da NASA intitulado A Terra, o Espaço, o Meio Ambiente, para melhor compreendermos de que modo o vento solar afeta a Terra. O clima e as mudanças climáticas, a poluição atmosférica, as perturbações na camada de ozono, as tempestades magnéticas que perturbam as comunicações rádio, podem ser controladas por erupções solares. Estas afetam a magnetosfera terrestre, criando as auroras boreais. Uma vez que a magnetosfera pode afetar a Terra de inúmeras maneiras, a compreensão de como esta funciona pode ajudar-nos a controlar o clima e poluições diversas, e ainda no ordenamento das nossas reservas alimentares e energéticas. Mas como poderemos começar a compreender a magnetosfera terrestre? Em 1600, William Gilbert escreveu que a Terra era um grande ímã que se estendia no espaço. 10 anos mais tarde, Galileu Galilei virou o seu telescópio para o Sol, tendo verificado que a sua superfície se encontrava em constante mudança. Durante 300 anos, nenhuma teoria convincente pôde interligar as mudanças observadas no Sol com o magnetismo terrestre. Em 1890, sugeriu-se que o Sol libertava partículas que eram capturadas pelo campo magnético terrestre. Nos anos 50, pensava-se que o campo magnético solar abrangia a Terra, dando origem às auroras boreais. Só recorrendo a observações precisas realizadas do espaço, estes factos poderiam ser estudados. No final dos anos 20, Goddard construiu os primeiros foguetões. O Sputnik constituiu o primeiro êxito da era espacial. Um satélite americano foi lançado pouco tempo depois, transportando um contador Geiger. Os sinais produzidos pelo contador permitiram ao Dr. Van Allen confirmar a existência de algo inesperado, mas real, no espaço. Realizou repetidamente a mesma coisa, na mesma gama de altitude, latitude e longitude, tornando-se evidente que estávamos na presença de um verdadeiro fenómeno físico. Esta foi a primeira descoberta da era espacial. Os anéis de Van Allen, partículas invisíveis ao olho humano, que provinham talvez do Sol, sendo capturados pelo campo magnético terrestre. Este foi o primeiro passo no sentido de estabelecer uma ligação entre o Sol e a magnetosfera terrestre. Quando os anéis de radiação foram descobertos, inclinei-me a pensar que as partículas que os constituíam provinham realmente do Sol. Deste modo, a publicação científica em que a palavra magnetosfera surgiu pela primeira vez
revelou que existia à volta da Terra uma região denominada pelo campo magnético do nosso planeta. O primeiro conceito de magnetosfera era o de uma região à volta da Terra onde se acumulavam partículas emitidas pelo Sol. Mas estas partículas proviriam realmente do Sol? Para o demonstrar, tiveram de se lançar diversos instrumentos para o espaço, tendo-se verificado que grande número de partículas eram emitidas pelo Sol em direção à Terra, o vento solar. Mas o magnetismo terrestre na magnetosfera defletia o vento solar à volta da Terra. Deste modo, como poderiam as partículas do vento solar ser capturadas? A resolução deste problema provou ser algo difícil. Uma das investigações realmente interessantes que temos vindo a realizar nos últimos anos tem sido a verificação de que nos polos terrestres o plasma que provém do Sol entra diretamente na atmosfera terrestre. Esta foi uma importante descoberta, a detecção de partículas solares entrando diretamente na magnetosfera. Medições efetuadas no interior da magnetosfera revelaram enormes quantidades de partículas à volta da Terra e grandes fluxos de partículas em direções determinadas que estão, talvez, na base da formação das auroras boreais. Qual a causa destes fluxos de partículas no interior da magnetosfera? Seria o vento solar responsável pela fonte de energia? Bem, se soubesse de que modo a energia é transferida do vento solar para a magnetosfera, não estaria frente a esta Câmara a falar sobre isso, mas sim no meu laboratório a escrever uma publicação científica sobre o assunto. Parece que o magnetismo solar está interligado com o magnetismo terrestre. Isto funcionaria como um enorme dínamo no espaço, transferindo energia para a magnetosfera, onde esta é acumulada, podendo ser subitamente libertada durante as tempestades magnéticas que estão na base da formação das auroras boreais. As referidas auroras boreais parecem formar-se quando a energia acumulada na magnetosfera é libertada. Mas como poderemos demonstrar o anteriormente exposto? Um dos locais onde o poderemos fazer é o Ártico, onde as auroras são avistadas quase todas as noites. Os investigadores procuram saber de que modo a magnetosfera recolhe e acumula a energia do Sol e a liberta subitamente, criando as auroras num surto de energia equivalente a um grande tremor de terra. Hoje em dia, este tipo de investigações concentram-se na compreensão do funcionamento da magnetosfera e, em particular, nos processos de libertação de energia. Poderão estes ser provocados por mudanças no vento solar? O vento solar não sopra regular e continuamente. Mesmo o campo magnético muda de direção e intensidade. Quando isto acontece, cria-se uma região de instabilidade na qual ocorre como que uma explosão, de tal modo que a energia magnética acumulada durante um certo tempo é transformada. As partículas do vento solar capturadas pela magnetosfera são, deste modo, aceleradas em direção à Terra. Assim, as mudanças que têm lugar no Sol e que afetam o vento solar parecem desplotar as tempestades magnéticas, as auroras boreais, afetando a atmosfera e o ambiente terrestre.
Existem ainda muitos aspectos das auroras boreais e das tempestades magnéticas que não foram ainda esclarecidos. Temos ainda de compreender melhor a ionosfera e as altas camadas da atmosfera terrestre. As investigações continuam. Esta é uma simulação da Terra e das auroras boreais efetuada com o auxílio de um computador. Uma parte de uma experiência realizada no sentido de melhor se compreender de que modo a magnetosfera está na base da formação das auroras. Podem ainda desenvolver experiências ativas. Se quiser perturbar a magnetosfera e a ionosfera e o sistema atmosférico de uma maneira controlada, pode-se fazê-lo do mesmo modo que se conduz uma experiência laboratorial. Se o fizermos, poderemos compreender mais profundamente quais os processos envolvidos. No Canadá está atualmente a ser realizada uma experiência deste tipo. Sinais de rádio que perturbam a magnetosfera são emitidos e recebidos no hemisfério oposto, na Antártida. Os sinais emitidos percorrem a magnetosfera registrando as mudanças nela ocorridas. As experiências mais ativas deste tipo terão de ser realizadas no espaço a bordo do vai-vem espacial. Com o vai-vem espacial, podemos realizar experiências interessantíssimas, devido sobretudo às capacidades desta nave. Os investigadores poderão, pela primeira vez, interatuar com o meio que rodeia o veículo. Poder-se-á explorar o meio, perturbá-lo e analisar as consequências. Trata-se da melhor maneira de compreender o problema. O que é que sabemos hoje em dia acerca da magnetosfera terrestre? Simulações laboratoriais do campo magnético terrestre e do vento solar conduziram a uma representação clara da magnetosfera. No entanto, muito há ainda para explicar. Somente os estudos efetuados do espaço poderão contribuir para a verdadeira compreensão da magnetosfera. Hoje em dia, no entanto, temos a possibilidade de prever de que modo as mudanças ocorridas no Sol podem afetar a magnetosfera e o ambiente terrestre. Em centros como este, o Sol é mantido constantemente sob vigilância. So today, at forecast centers like this, the sun is kept under watch around the clock. Activity in region 331. What kind of activity you have? The filament in 331 is active. It is shifting off band to the red. Flare. Beginning in 331. Start time 1958. Location north 13, east 28. Dad, I've got a big flare. Could you give me some help? Hoje, sabemos que a magnetosfera é um complexo motor através do qual o Sol causa enormes perturbações do ambiente terrestre. Quando compreendermos todos os processos envolvidos no funcionamento da magnetosfera, poderemos prever os seus efeitos na atmosfera e a sua influência nas mudanças climáticas em larga escala. Saberemos então que efeito esperar após a detecção de uma violenta erupção solar. Tudo isto será realizado no futuro. No entanto, muito trabalho base foi já realizado. O equilíbrio da natureza é essencial à manutenção da vida na Terra. Uma das ferramentas que poderemos utilizar no controle deste equilíbrio é o satélite. Os satélites podem ser usados para estudar o nosso planeta de um modo contínuo. Alguns excertos de um filme da NASA intitulado Possibilidades Remotas contam-nos como. Suspensa no espaço, a Terra surge como serena e azul, não deixando antever os problemas de um mundo em constante mudança. À medida que usamos e mudamos o nosso planeta, verificamos que, de certo modo, as reservas alimentares, energéticas, as regiões não exploradas e mesmo os oceanos estão a ser esgotados e afetados. O ordenamento dos recursos terrestres encontra-se num estado crítico. Torna-se cada vez mais importante compreender de que modo o equilíbrio natural do nosso planeta pode ser afetado.
Os investigadores estão cada vez mais interessados em aplicar a tecnologia da era espacial na resolução e compreensão destes fenómenos. Em 1972, um novo tipo de satélite foi lançado e colocado em órbita, à volta da Terra, a uma altitude de 910 km. Este satélite, chamado Landsat, abriu uma nova era no ordenamento dos recursos terrestres. Os registros da superfície terrestre efetuados por ele não são fotografias no verdadeiro sentido da palavra. São imagens formadas usando as técnicas de detecção remota, isto é, detecção à distância. Todos estamos familiarizados com a detecção remota. Você próprio está a utilizar um sensor remoto para ver este filme. O satélite Landsat usa um outro tipo de sensores, um espelho oscilante que capta a luz refletida pela superfície terrestre. Diferentes áreas da superfície do globo refletem quantidades distintas de luz. A oscilação do espelho do sensor multiespectral do satélite dirige a luz refletida pela superfície terrestre para 4 conjuntos de sensores no seu interior. Cada um destes conjuntos de sensores é sensível a um diferente comprimento de onda. A luz, tal como é recebida pelos olhos humanos, constitui somente uma parte do espectro eletromagnético. Outras regiões do espectro incluem a luz ultravioleta e a infravermelha. O satélite Landsat é sensível às regiões vermelha e verde do espectro e às duas regiões do infravermelho. Estes são os comprimentos de onda utilizados na criação das imagens únicas produzidas pelo satélite Landsat. Um astronauta pode trazer de volta as películas expostas quando voltar à Terra, mas o satélite Landsat não pode. Transmite então os sinais que são usados na formação de imagens. Os espelhos oscilantes do satélite prospectam a superfície terrestre recebendo a luz de determinadas zonas, também chamadas pixels. Cada uma destas zonas tem aproximadamente 4.000 metros quadrados. O satélite recebe a luz refletida por estas zonas e os sensores no seu interior atribuem um número entre 0 e 63. As áreas brilhantes recebem números elevados e, ao contrário, as áreas escuras números baixos. Cada zona da superfície terrestre é vista como uma trama de regiões escuras e claras, codificadas com valores numéricos em cada banda espectral. O satélite envia estes números a algumas estações na Terra, sendo acumuladas para uso ulterior. Transmitter drive is on. Two-way, go for command. 13:55, 24. Victory off at 13:59, 52. Link 4 signal strength, negative 113. A informação numérica é recebida e gravada em fitas magnéticas que podem ser utilizadas na realização das imagens. Existem cerca de 7 milhões de pixels em cada imagem do Landsat. À quantidade de luz que cada uma destas zonas reflete é atribuído um valor numérico. Estes números são posteriormente convertidos nas regiões claras, escuras e cinzentas que compõem uma imagem do satélite. Este processo dá simultaneamente em cada uma das 4 bandas espectrais, produzindo 4 imagens em preto e branco na mesma região. Em cada ponto determinado da imagem, o índice de reflexão é diferente em cada uma das bandas espectrais. Por exemplo, a região marcada, uma floresta, pode variar em albedo de 15 a 35.
Combinando estas imagens em preto e branco e utilizando filtros coloridos, as suas diferenças podem ser utilizadas para realçar algumas formações terrestres. As cores, no entanto, não são naturais. A cobertura vegetal, por exemplo, surge como vermelha. Este tipo de produtos fotográficos representa um grande avanço científico. As fotografias obtidas revelam-se muito úteis, mas apresentam uma desvantagem. Não se pode analisar cada um dos pixels, isto é, cada elemento da imagem. Esta tarefa pode, no entanto, ser empreendida com o auxílio de um computador. Podemos, deste modo, analisar pormenorizadamente uma dada região da superfície terrestre. Neste caso, trata-se de sedimentos transportados por um rio para o oceano. Podemos também representar todas as áreas de idêntica sedimentação na imagem, recorrendo ao uso de uma determinada cor. Desta forma, poderemos representar os inúmeros temas que existem na imagem do computador. O satélite Landsat oferece aos investigadores um mundo completamente diferente. O satélite gira à volta do nosso globo de tal modo que passa sobre a mesma área, à mesma hora, registrando exatamente o mesmo local da Terra uma vez em cada 18 dias. Esta cobertura repetida proporciona uma ferramenta ideal para que se detetem mudanças na superfície do nosso planeta. Por exemplo, é notável como estas imagens do Washington, D.C. mostram mudanças estacionais. Os vermelhos vivos mostram a vegetação primaveril e estival. Os nevões surgem também claramente definidos nas fotografias. As imagens do satélite Landsat contêm enormes quantidades de informação, algumas óbvias, mas outras subtis. Estas imagens constituem um importante material a ser estudado por vários investigadores que se dedicam aos mais diversos domínios. Tenho trabalhado no pântano de Izmal no sentido de efetuar um mapa das associações vegetais desta zona com 500.000 km². Os administradores do pântano estão muito interessados em encontrar um método seguro para a realização destes mapas, uma vez que esta zona é muito difícil de explorar. Não só é difícil de penetrar, como a sua exploração é dificultada devido ao grande número de insetos e de água estagnada. A importância de se conhecer melhor este pântano reside no facto de esta ser uma das últimas áreas de grandes dimensões ainda não perturbadas. O nosso trabalho consistiu na elaboração de um mapa temático do pântano de Izmal, mostrando as diversas associações vegetais. No futuro poderemos comparar as novas imagens do satélite Landsat com este mapa, no sentido de controlar as mudanças que tiveram lugar no pântano. As imagens do satélite Landsat encontram-se disponíveis aos investigadores de todo o mundo. O Centro de Dados Zeros, no Dakota do Sul, distribuiu as imagens e as fitas magnéticas a diversas entidades espalhadas pelo globo. As imagens do Landsat dão-nos novas fontes de informação acerca do grande número de recursos terrestres. O satélite pode ser utilizado para avaliar os estragos causados por uma inundação. Estas imagens revelam-se como indicadores precisos de todos os danos provocados por este tipo de fenómenos. Os investigadores utilizam ainda as imagens do satélite Landsat no sentido de detectar os biótopos de certas espécies de vida selvagem. E ainda para detectar novas jazidas minerais, a fim de inventariar as produções agrícolas, entre outras utilizações. Os futuros livros de geografia utilizarão as imagens do Landsat para mostrar como é realmente o nosso planeta. Este mapa, realizado a partir de 569 imagens do Landsat, dá-nos uma imagem dos Estados Unidos da América nunca anteriormente vista. Talvez as imagens deste tipo nos lembrem que, acima de tudo, o nosso planeta é um tesouro que se tem de preservar a todo o custo. Perhaps it is Landsat's beautiful views of the Earth which remind us most of all that the Earth is a treasure.
Outros satélites em órbita, 35 mil quilómetros acima da Terra, permitem-nos prever as mudanças climatológicas. A previsão diária do tempo é muito mais segura atualmente do que no passado, devido a estes satélites. Podem detectar-se, com alguma antecedência, a formação de tempestades, ciclones e tornados em áreas remotas do globo. As tempestades podem deste modo ser seguidas até às zonas populacionais. 12 astronautas caminharam sobre a Lua procurando alguns dados sobre a formação do nosso sistema solar, talvez preservados no nosso satélite. No entanto, primeiro tivemos de fotografar a Lua no sentido de se avaliar se a realização de missões tripuladas seria segura. No nosso próximo episódio, objetivo fotografar a Lua, veremos como a Lua foi estudada antes do programa Apollo. Chamo-me Larry Ross, despeço-me desde o Centro de Investigação Lewis, em Cleveland, Ohio.